tudo é energia. E se tudo é energia, a gente consegue tanto medir, captar, estudar, investigar, e a gente também consegue meio que influenciar através das terapias energéticas. Ela é tão galera só para bruxinhas no ar. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocados esta hora, la obra de la... Galeras, bruxinhas, semana passada não tivemos episódio curto, por quê? Porque eu não gravei. Me auto-sabotei. Né, porque eu não me organizei, não gravei, e é isso. Não tem muita desculpa pra falar pra vocês. É isso, vida que segue, ok? Mas hoje eu tô aqui. Isso que é o importante a gente focar no hoje, no agora, tá? E o que eu queria contar pra vocês hoje é um pouco mais sobre o que é a mesa radiônica. Já ouviu falar? Se você me segue lá no Instagram, se você acompanha as postagens, talvez você já tenha ouvido falar, ou pode ser que você tenha visto nos stories também, fotos que eu faço dos atendimentos. Então, eu achei que seria legal fazer um episódio sobre isso, porque a mesa radiônica é um tipo de terapia holística pouco conhecida. E pouco falada também, eu acho. Assim, eu não vejo muitas pessoas falarem sobre ela. Apesar que no TikTok, gente, tem bastante gente fazendo live sobre mesa radiônica. Não sobre mesa radiônica, mas fazendo live como se estivesse fazendo um atendimento de mesa radiônica, o que eu acho um pouco esquisito, confesso. Porque você ficar atendendo pessoas por uma live, sem conhecer a pessoa, sem saber detalhe nenhum sobre ela, sem se conectar com a pessoa, e elas ficam lá dando atendimentos gratuitos sem parar em live durante horas. Acho um pouco esquisito, porém nunca diga nunca, né? Vai saber se um dia eu preciso monetizar, né? E tô lá fazendo live de mesa radiônica. Mas é isso. Julgo, porém nunca diga nunca. Mas o fato é, eu vejo isso no TikTok, então eu vejo que lá no TikTok tem bastante live, mas eu imagino que seja uma coisa de nicho, né? E do meu algoritmo, porque eu gosto de ver vídeos sobre espiritualidade, sobre misticismo, erotismo, eu ia falar. Erotismo. Não, esoterismo, essa é a palavra. Às vezes eu confundo erotismo. Eu gosto bastante de vídeo de esoterismo, então talvez por isso que o TikTok me entregue lives de mesa radiônica. Mas tirando isso, eu não vejo em outros lugares isso sendo falado. Por exemplo, no Instagram, nunca vi posts sobre mesa radiônica, vídeo, reels e tal. Então eu achei que seria uma oportunidade legal. Afinal, essa é a minha plataforma, né? O podcast é o meu lugar de fala, literalmente. E mesa radiônica é algo que eu faço, que eu gosto de fazer, que eu sou boa fazendo, que é uma coisa muito importante. Então eu vim aqui contar pra vocês o que é a mesa radiônica. Como eu já falei no começo, é uma terapia holística ou uma terapia complementar, né? Por que a gente gosta de falar isso? Pra não dizer que a mesa radiônica é uma medicina, tá? O que ela vai curar do eixo, sei lá. É uma terapia complementar que pode ajudar as pessoas em questões físicas, emocionais, espirituais, mentais, etc. Esse é meio que o básico. Ela é uma terapia energética, então ela mexe nas vibrações. A gente parte do pressuposto na radiônica e na radiestesia também, talvez você tenha ouvido falar da radiestesia, porque essa palavra é um pouco mais comum. Tanto a radiestesia quanto a radiônica, elas partem do pressuposto de que tudo é energia. Tudo é vibração. Tipo, tudo que existe é formado de energia e de vibração. Só que a diferença é que as coisas estão em vibrações, em ondas diferentes. E por isso que as coisas têm formas, cores, cheiros, enfim, temperaturas diferentes por causa dessa diferença de vibração. Então são ondas. Então eu sou uma vibração, esse lugar que eu tô sentada, essa camiseta, tudo que tem aqui na minha casa é uma vibração. Só que são diferentes vibrações. Estão em diferentes linhas, estão em diferentes dimensões, assim, de vibração, certo? Então, o pressuposto é esse. Tudo é energia. E se tudo é energia, a gente consegue tanto medir, captar, estudar, investigar. E a gente também consegue meio que influenciar através das terapias energéticas. Que são várias, né? Terapias energéticas tem um monte. O Reiki é uma terapia energética, porque é basicamente a imposição de mãos e a transferência ou a canalização de energia para equilíbrio do campo. Terapia com cristais, até terapia com cores também. A cromoterapia é baseada em vibração também, a vibração das cores, né? Então muitas dessas terapias holísticas, místicas, como vocês quiserem chamar, elas são baseadas nesse pressuposto de que tudo é energia, de que, portanto, a gente pode interferir nessa energia com o intuito de equilibrá-la. Né? Quando tem alguma coisa desequilibrada, a gente pode usar ferramentas para trazer mais equilíbrio. E uma outra coisa que a gente entende na radiestesia e na radiônica é que as doenças, as complicações, os incômodos de qualquer ordem, eles têm
ligação com o emocional e com o energético. Isso também parte bastante da linha de estudo da medicina chinesa, né? Que acredita nos meridianos do corpo, que é onde sai também a acupuntura, a auriculoterapia, enfim, que trabalha com essa questão dos meridianos do corpo, o fluxo de energia no nosso corpo, né? Qual o fluxo que ele deveria ter para ser um corpo saudável. E quando a gente bloqueia esse fluxo, a gente desenvolve doenças. Claro, não é do dia pra noite, né? Então, uma emoção, a raiva bloqueou meu fluxo de energia no meu estômago, e aí isso, ao longo do tempo, acumulando, cria um bloqueio, e esse bloqueio de energia vai desaguar numa doença física. Isso é meio que a base desses estudos, né? E aí, a radiestesia, que é uma prática mais conhecida, ela é a forma de medir essas energias. A gente usa instrumentos, né? Diferentes instrumentos, ferramentas, não vou entrar aqui no detalhe, para medir esses campos energéticos. E a gente pode medir o campo energético de pessoas, de animais, de objetos e de lugares, inclusive. E aí tem registros históricos, em desenhos, assim, de populações, pessoas que já usavam a radiestesia para encontrar, por exemplo, fontes de água e minérios. Então, antes se usava uma vareta de madeira em formato de Y, né? Com duas patinhas. Duas varinhas, assim, né? E uma principal. E aí você vai segurando as duas do Y, né? As perninhas do Y, e vai andando. E aí, num campo, assim, muito grande. Quando chega perto de um lençol freático, de uma fonte de água, de uma nascente, essa madeira vibra, né? Porque ela capta essa vibração sutil que tem água perto. Então isso é a radiestesia. É uma forma de medir, identificar quais energias estão ali rolando, certo? E aí como que a gente faz para medir as energias no campo de uma pessoa? Uma das formas, são várias formas, né? Tem vários instrumentos, várias formas, enfim. Mas uma das formas é ela, a nossa mesa radiônica. Olha que linda! Ai, me apaixonei, né? Porque assim... simplesmente minhas cores favoritas, fiquei encantada. E assim, esse fundo de universo. Mas é importante dizer, pra quem não tá assistindo em vídeo, eu estou mostrando a mesa radiônica, eu vou descrevê-la. Então, a mesa radiônica é um tabuleiro, parece o tabuleiro de um jogo, né? E nesse tabuleiro tem vários símbolos desenhados. Tem vários pequenos desenhos, né? Uma simbologia bem forte. Tem uma roda colorida com mais ou menos as cores do arco-íris, parece. E tem algumas réguas, assim, em formato circular, que tem letras, números, sabe? Em várias escalas. Isso é a mesa radiônica, que é o nosso tabuleiro de medidas. Aí o que a gente faz? A gente usa essa mesa, a gente usa esse tabuleiro com essas réguas, essas medidas. A gente usa um pêndulo, que esse é daqui. Existem vários pêndulos, vários formatos de pêndulo. Pra quem não tá vendo, eu tô mostrando no vídeo. Pêndulo, ele é um pêndulo mesmo. Eu não sei, cônico, né? Esse formato é formato cônico. Formato de um cônico. Ele, sabe o que ele parece? Parece aquele guarda-chuvinha de chocolate. Essa acho que é a explicação, a melhor explicação, a melhor comparação. O formato dele é igual ao do guarda-chuvinha de chocolate, só que ele é feito de um cristal. E aí existem vários pêndulos de vários cristais. O que eu tenho aqui, esse aqui é de selenita, que é uma pedra, um cristal que eu gosto muito, que é um cristal de purificação, limpeza e tal. E ele fica preso por uma correntinha, né? Aí a gente segura, o operador da mesa, né, o radiestesista, segura essa correntinha, assim, fica com a mão parada, faz as perguntas pro pêndulo responder, né? E ele responde como, Marichê? Ele fala com você? Não fala, querida. Lógico que não. Ele responde girando. É um giro, tá vendo? Eu não olho pra nada e olho pra tudo. Então a gente condiciona o pêndulo. Se eu condicionei esse pêndulo para que ele faça movimento horário para resposta sim e anti-horário para resposta não. Então tudo que eu perguntar, ele vai responder seguindo essa lógica. E aí você pega o pêndulo e a mesa, e aí de acordo com o que você quer saber, você vai fazendo perguntas. Então aqui tem as réguas, por exemplo. Tem as réguas com números. Aí você pode perguntar: quantas semanas faz que eu tô com esse desequilíbrio mental? Aí ele vai mostrar o número de semanas. Gente, é bizarro. É bizarro. Tipo assim, é difícil ficar só falando e sem fazer a terapia, assim, sem presenciar esse pêndulo girando. A primeira vez que eu fiz essa terapia acho que vai fazer uns 10 anos, quase, uns 8 anos. A primeira vez que eu conheci essa terapia é que eu fiz com uma facilitadora, uma operadora no espaço de terapias que eu trabalhava. Quando ela começou a girar esse negócio, eu fiquei chocada, abismada. Fiquei em choque. Foi uma terapia que mexeu muito comigo. Assim, foi uma terapia que foi bem transformadora. Eu lembro que quando eu fiz, as coisas que a terapeuta falou eram coisas que eu nunca tinha trabalhado. Olha que eu já tinha feito bastante terapias assim, desse modelo, né? Mas eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha investigado, eu nunca tinha me aprofundado nas questões que ela trouxe. Aí já fiquei super encantada. Vou dar um exemplo pra vocês. Ela chegou lá, ela falou pra mim assim, que a gente ia trabalhar
alguns sentimentos, algumas vibrações que estão no meu campo pra gente poder equilibrar, né? Algumas vibrações que tivessem desequilíbrio, tivessem me atrapalhando e tal, pra gente poder equilibrar. Aí ela tava lá pendulando algumas possibilidades e tal, daí ela pensou assim: Mari, o que você acha da gente pendular a vibração da vingança? não, nada a ver. Não, nada a ver. Logo eu, sou um anjo, sou uma sagitariana, ó, positiva, sou tão galera. Por que você não queria trabalhar vingança comigo? E aí ela falou: olha, não sei, tô sentindo aqui, eu vou te dar 3 opções. Você olha pras palavras e me fala o que você sente, assim, qual que você acha que a gente pode trabalhar. E aí quando ela colocou lá as 3 opções, que eu nem lembro as outras 2, a coisa da vingança ficou me chamando, mas eu não entendi por quê. Porque pra mim não fazia o menor sentido, porque eu nunca me considerei uma pessoa vingativa. Assim, nunca. E aí ela pendulou lá e meio que o negócio da vingança tava mais latente, assim, tava pedindo pra você trabalhar. E, gente, foi assim, uma mudança de chave muito grande. Depois que ela trabalhou essa vibração, eu percebi que a minha lua e a minha Vênus em Escorpião, sim, me deixam um bocadinho vingativa, assim, mas A partir de agora, você vai me chamar de senhora. é uma coisa bem sutil, uma coisa bem... é mais dentro de mim, de fato, assim. A vingança é mais... eu acho que eu tô me vingando do que uma vingança realmente acontecendo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa me magoou, ou sei lá, me chateou, falou uma coisa que eu não gostei e tal, foi escrota comigo. Aí eu, dentro da minha cabeça, falo: então amanhã eu vou chegar e não vou falar com ela. Não vou falar bom dia, sei lá, sabe? Então amanhã, quando a gente se encontrar, eu ia comprar um bombom pra ela. Não vou comprar mais, tá? Tipo isso, isso era a vibração de vingança. Esse era o meu tipo de vingança. O máximo que eu chegava era tipo isso. A pessoa fez uma coisa diferente do que eu queria, diferente da minha expectativa, eu já falava: nossa, puta, também esse final de semana eu não vou chamar ela pra sair comigo. É desse tipo de coisa. E a pessoa não tava nem sabendo, e eu dentro de mim me consumindo com esse sentimento bem escorpiano, bem filha da puta, sabe? Essa vibração escorpiana de filha da puta é foda. Foda. Porque se você não percebe que você tem ela, você vive nesse papel do filho da puta. E se você não trabalha essa vibração de filha da puta, vingativa, você gasta muita energia com isso e fica se consumindo à toa. Tá entendendo? Não serve pra nada. Porque você não vai fazer nada com outra pessoa, você mesmo vai ficar se consumindo com essa merda, com esse sentimento merda, e nada vai acontecer diferente. A pessoa não vai ficar nem sabendo, sabe? E você vai ficar cultivando esse monte de sensações ruins. Então, eu só tomei consciência de que eu era essa pessoa, de que isso vibrava dentro de mim depois de fazer terapia. Foi muito impactante, mudou muita coisa na minha vida. Daquele ponto em diante, mudou muita coisa. Em vários aspectos, em várias frentes da minha vida, muita coisa mudou. E eu fiquei encantada, indiquei pra um monte de gente que eu indiquei também falou a mesma coisa, que sentiu uma mudança babadeira, assim, na vida e tal. E aí, muitos anos depois, eu fui fazer o curso pra operar a mesa radiônica. E aí, fiquei muito mais chocada ainda, aprendendo a usar o pêndulo e usar pra fazer as medidas. As coisas que saem aqui nessa mesa, gente, é chocante. É simplesmente chocante. Teve uma vez que eu fiz com a Cissa, a gente fez uma mesa radiônica e a gente tava investigando uma vibração de crença limitante, que tava lá no campo dela, tava atrapalhando ela, eu não lembro em qual área, mas tava atrapalhando ela. E aí, deu na mesa que a crença limitante era de ancestral. Tipo, não era uma crença limitante que ela criou, era uma crença limitante que ela trouxe de alguma ancestral dela, mulher. Aí a gente foi investigando, aí apareceu que era uma ancestral mulher da linhagem materna. Então podia ser mãe, vó, bisavó, tataravó, blá blá. Aí a gente perguntou até quantas gerações era atrás, acho que era isso, já era 3. E aí tem uma régua aqui que tem as primeiras letras do nome. E aí eu perguntei, qual a primeira letra dessa ancestral da onde a Cissa carrega essa crença? E aí saiu a letra H. Eu falei: nossa, fudeu, não devo ter errado. Porque, nossa, é difícil, né? Nome de mulher com H, não é muito Helena. Tá, é bem fácil. Mas assim, você não conhecia ninguém na família dela com a letra H, assim, na família da mãe dela. E menina, a gente foi perguntar pra minha sogra se tinha, e não é que tinha. E ela falou o nome pra gente, não vou expor aqui, né? O nome dessa mulher que era justamente a geração que saiu na mesa, eu não lembro se era tataravó, com a letra H. Putz, desse dia aí foi o lacre. Foi o lacre. Então, pra tentar já encaminhar para o final, pra que serve, né? Em resumo, assim, Marigê, pra que serve a mesa radiônica? Pra que eu posso procurar a mesa radiônica? Para equilibrar alguma questão que você sente que está em desequilíbrio, que você não está conseguindo resolver. E isso pode ser desde estou sentindo soltar pelo ar uma energia que quer me dominar. Gente, é totalmente isso. Uma energia que
quer me dominar. Então pode ser, desde assim, tô sentindo uma tristeza que eu não consigo identificar de onde ela veio, não sei o quê. Pode ser uma coisa do tipo, todo amigo que eu tenho acaba me traindo, sendo escroto comigo no final. Por que eu fico repetindo esse padrão? Ah, não dou certo nos relacionamentos. E pode ser até assim, por que eu não tô conseguindo vender meu carro? Isso a gente pode fazer. Dá pra investigar na mesa radiônica. Se tem bloqueio energético, se tem bloqueio físico, se tem bloqueio mental, financeiro. Eu acho que só fazendo que dá pra ter a noção. Mas é basicamente isso. A gente investiga onde é que estão os bloqueios daquela questão, né? Onde que tá amarrado, em nome de Jesus, as questões. E a gente trabalha para trazer para a sua consciência o que tá amarrado, para que você saiba aonde que o negocinho tá pegando. Então isso é uma coisa muito legal, muito importante, porque você pode ganhar informações na mesa que podem ser muito úteis para terapia, né? Porque, óbvio, a mesa é uma terapia complementar, ela não substitui a sua terapia semanal, quinzenal, enfim, né? Com uma psicóloga, uma terapeuta. É muito importante que você tenha esse acompanhamento também. E o que é legal é que ela traz questões que você pode depois ir aprofundando na terapia, na sua terapia recorrente, sabe? Porque traz pra consciência e fala, caralho, era isso, nossa, uma coisa que eu nem lembrava mais e me deixou essa marca, sabe? E me impede de evoluir, caminhar, me desenvolver, ser feliz, ser leve, enfim, cada um com suas questões. Então a gente consegue entender onde é que tem esses bloqueios, em primeiro lugar, que é a radiestesia, que é a parte investigativa. Então a gente vai investigando, conversando, que eu vou falando pra vocês tudo que tá saindo, eu vou falando pra pessoa, pra cliente, tudo que tá saindo aqui. Tipo, olha, saiu aqui uma situação de briga em junho do ano passado. Você lembra de alguma coisa? Vem na sua cabeça alguma coisa, alguma briga com alguém que você gostava, não sei o quê? Aí a gente vai conversando. Eu vou anotando tudo, vou fazer uma ficha de anamnese pra depois mandar pra vocês, né, o resumo do que foi. E aí, depois que a gente terminou de investigar, a gente parte para a parte da radiônica. Então, essa parte da investigação é radiestesia. A gente vai pra radiônica. O que é a radiônica? É a gente fazer o outro processo. Ao invés de medir as energias, tipo assim, a gente captar o que tá lá, a gente aqui, a intenção é enviar vibrações com a ideia de que vai equilibrar aquele campo que tá em desequilíbrio. Então a gente pergunta para, não sou eu que escolho, tá? A gente pergunta para a mesa quais gráficos a gente tem que usar. Os gráficos são baseados na energia da forma. Se você procurar na internet, tem vários gráficos da radiônica. E você sempre vai ver o mesmo. Tipo, gráfico 9 círculos, tem um monte. Turbilhão, sempre vai ser igual. Porque eles são todos calculadinhos, certinho, assim. Porque tem gente que estuda pra caralho isso aqui, estuda a vida inteira isso aqui, pra aprender a fazer os desenhos, sabe? Com a vibração certa que precisa ter lá, uma matemática doida. É um bagulho bem complexo. Eu, como sou de humanas, né, eu baixo o gráfico da internet, eu pego com a minha professora e eu imprimo e aí a gente vai usando. Mas eu não sei os cálculos, eu não sou esse nível de especialista. Mas a minha professora, por exemplo, ela estudou muito, ela é, tipo, mega estudiosa da radiestesia e da radiônica há muitos anos, a ponto de fazer esta mesa, que eu estou segurando aqui, que é a mesa que eu uso pra atender terapeuticamente. Então, cada pessoa pode criar uma mesa como quiser, depois de estudar muito e saber os símbolos que quer colocar. Tem mesas que são só pra relacionamento, por exemplo. Tem terapeuta que estuda, radiestesista, né, que estuda, tal, né, e cria uma mesa só pra harmonizar relacionamento. Existe. Essa aqui a gente faz análises gerais, não é só de relacionamento, não é de um campo só, a gente analisa tudo. E aí, quando a gente passa pra radiônica, a gente pega os gráficos, que são desenhos em preto e branco ou num papel que tá plastificado, a gente pendula, então a gente pega o nosso guarda-chuvinha de chocolate e pede pra ativar essa energia desse gráfico no seu campo, no campo da pessoa que tá precisando da ajuda. E essa energia que a gente envia, ela vai entrar no campo da pessoa, entrar na vibração e buscar equilibrar aquelas vibrações que estão bloqueadas, travadas. E aí, gente, as coisas começam a mudar muito. Sério. Primeiro que essa terapia dura, tipo, ela fica no campo da pessoa umas 2 semanas, assim, no mínimo. De 2 semanas a 2 meses, ela fica vibrando, no sentido de fazer mudanças e adaptar a energia da pessoa à nova energia que a gente mandou. Então, a pessoa fica sentindo coisas, tipo, às vezes sente mais cansaço, às vezes sente mais energia, às vezes tem gente que dorme muito, tem gente que sonha muito, tem gente que tem insights do nada. Tipo, tá trabalhando, de repente vê um negócio e fala, nossa, aquilo que eu fiz era por causa daquilo, tipo, do nada. E mudanças totais, assim, de vida também. Assim, pessoas que saem da vida, pessoas que chegam, relacionamentos que estavam, tipo, atravancados, que não dava pra conversar, as pessoas conseguem conversar. Acontece de tudo. Acontece em términos também. Já vi bastante, inclusive, términos de relacionamento, mas era o necessário. Sabe aqueles relacionamentos que estão muito desgastados, mas tem energia de apego, tem energia de... a dificuldade mesmo de, né, ir pra frente, seguir o baile, tipo, terminar, acontece bastante. Quando tá com essa dificuldade de, tipo, tá amarrado em nome de Jesus, tá, tipo, difícil, a pessoa tá ali apegada, ela quer terminar, mas ela não consegue, tá... Às vezes a gente põe pra harmonizar, é o que minha professora fala, e eu repito também pros meus clientes.
harmonizar uma questão não quer dizer que ela vai sair do jeito que você quer, tá? Harmonizar não é resolver do jeito que você quer. Harmonizar é coisa se harmonizar, entrar em harmonia, e isso pode significar um resultado que não é do seu agrado necessariamente, mas harmonizou. Então, assim, você procura essa ajuda, receba o que ela tem pra te entregar também. Eu amo, gente, eu amo, já vi coisas maravilhosas acontecerem, tá? Já vi mudanças muito legais na vida das pessoas que passaram comigo. É uma ferramenta que eu me identifico muito, desde a primeira vez que eu fiz, eu acho a minha cara, eu acho que tem tudo a ver comigo. E é legal que dá pra agregar outras terapias, tipo, eu fiz um gráfico na internet com ervas pra banho. Então eu ponho em cima da mesa lá, eu pergunto, tem algum banho que a pessoa pode tomar? Eu vou unindo ferramentas, sabe? Outras coisas que eu aprendo, posso fazer reiki, em qual parte do corpo? Eu pergunto pra mesa. Posso tirar baralho cigano? Qual é o significado dessa carta? Qual que é a energia dessa carta? Então eu vou integrando outras técnicas que eu aprendo na mesa. Então eu acho ela muito completa, muito versátil, como eu. Para! Essa louca. É isso, gente. Eu queria muito contar mais, porque é uma parte muito importante da minha vida que eu amo fazer, amo atender as pessoas, amo depois saber as coisas que aconteceram, né, na vida da pessoa. Fico muito feliz, assim, de saber as transformações que aconteceram. Um áudio aqui, ó, pra vocês, de uma consulente que me mandou mensagem há umas 2, 3 semanas atrás, falando de uma mesa que a gente fez há 2 anos atrás. Se liga. A gente fez uma mesa que você me falou algo sobre trabalho, né? Uma mudança de trabalho. Então eu falei, não, mas imagina, eu não tô planejando assim. Até poderia sair do meu emprego, porque na época tava bem ruim, só que não tinha nada em mente e tal. E daí, aí teve uma mudança que eu não saí da empresa e tudo, teve uma arrumação lá nos departamentos, mas assim, que mudou completamente a minha rotina no trabalho, sabe? Então, assim, acertou, tá bom? Tá vendo? É um negócio... Menina, é uma coisa louca. A gente, na época, não entendeu nada. Ela não entendeu nada. Ela falou, não tem nada a ver essa mudança. E o negócio que tava fora do controle dela, fora da perspectiva dela, aconteceu. Assim, cara, eu amo essa terapia, amo de paixão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Queria mais contar pra vocês, pra espalhar essa palavra, né? Pra tornar essa terapia mais conhecida, porque eu acredito muito que ela pode ajudar muitas pessoas, assim, a encontrar pontos de paz aqui. Certo? Mas também depende de vocês. Não vai achando que é milagre, não. Então é isso. Se vocês quiserem marcar consulta comigo, me manda mensagem lá no Insta, tá bom? Que o link na descrição, é só me mandar uma DM lá que a gente agenda, eu passo todas as informações direitinho, mais completas, tiro dúvidas e tal. E se você se interessou também, você pode pesquisar no YouTube, no TikTok, tem muita coisa legal, muito material legal sobre a mesa. É isso então, bruxinhas. Quinta-feira, então, episódio longo, como sempre. E segunda-feira que vem, nós voltamos com nossos episódios místicos. Beijinhos.